Vamos lá, meu quinto ano. Revisão de divisibilidade, certo? Tirando aquelas dúvidas que vocês me perguntaram e reforçando tudo que já tínhamos visto, certo? Então, a gente começa aí com os critérios da divisibilidade. Lembrando que divisibilidade entra parceria, adição, multiplicação e subtração, certo? Nenhum deles se separam nesses critérios. Então, vamos ao assunto. Eu continuo no mesmo slide para vocês entenderem melhor. Não seria interessante fazer outro slide nesse momento para não embaralhar vocês. Então, eu continuei no mesmo slide, certo? Então, vamos lá. Vamos verificar se um número é ou não divisível por outro, efetuando a divisão. Então, porém, alguns números existem certas regras, como tudo na vida há regras, praticadas que nos permitem verificar divisibilidade efetuando a divisão. Então, um número é considerado divisível por outro quando o resto da divisão entre eles é igual a zero. Para que a divisão entre os números resulte em partes inteiramente iguais, necessitamos ter conhecimento sobre algumas regras de divisibilidade. Então, aí as regras vai de 1 a 10, certo? Então, divisibilidade por 1. Todo número divisível por 1 é o mesmo número. O resultado permanece o mesmo. Eu tenho 100 bolas. E tá falando aí que é para dividir para uma pessoa. Então é para mim mesmo? Então eu vou ficar com as 100 bolas, certo? Então a divisibilidade por 1 é isso, ok? Eu tenho um valor e o valor permanece porque eu dividi para uma pessoa ou para uma coisa, qualquer coisa que for com 1. Divisibilidade por 2, certo? Vamos falar aí de números pares, ok? Então, o número divisível por 2 é quando termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Não tirem essa regra da cabeça. A regra da divisibilidade por 2 é quando contém 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, aqui diz o seguinte: o número natural ser divisível por 2 quando ele for par. Ele tem que ser par. Ou seja, terminado nas regras que eu falei, 0, 2, 4, 6 e 8. Então, o exemplo da letra A diz claramente que 9.734 é divisível por 2, porque ele termina em 4. O número dele final é 4. B, 2.867 não é divisível por 2. Ele não é par e ele não tem as terminações que a gente quer. 0, 2, 4, 6 e 8. 1.420 é divisível por 2? Sim, porque ele não termina em 0, termina em regra. Ok? Então, vimos as regras da divisibilidade por 2. Ok? 764 é divisível por 2 porque ele termina na regra 4. Ele tem lá na regra 0, 2, 4, 6, 8. Ok? Então, 4 faz parte da divisibilidade por 2. O conjunto dos números naturais divisível por 2 é chamado de conjunto dos números naturais pares, certo? Divisibilidade por 3 é um número divisível por 3. Sempre, como falei e repito, tabuada, tabuada, tabuada. Tabuada na cabeça, certo? Então, vamos lá. O número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos do seu algarismo é um número divisível por 3. Vamos ver aqui. Então, é o que eu falei. A primeira parte aí é o que eu falei. Então, vamos ao exemplo para ver. Ele pede que façamos toda a soma dos números que é apresentado e
faremos a divisão para ver se encontramos na tabuada do 3, certo? Então, a letra A fala que 1437 é divisível por 3. Ele afirma que é sim. Vamos ver. Então, 1 mais 4, mais 3, mais 7, que é 15. E 15 é divisível por 3. Por quê? Porque 3 vezes 5 é 15. Então, ele está lá na tabuada do 3. Letra B, 29. Não é divisível por 3. Por quê? Porque 2 mais 9 é 11. E 11 não é divisível por 3. A gente acha 3 vezes 4, 12, certo? Então, esses são os critérios da divisibilidade por 3. Outro exemplo, 621 é divisível por 3, porque 6 mais 2 mais 1 é 9. E 9 é divisível por 3. 3 vezes 3, 9. Divisibilidade por 4. O número é divisível por 4 se o número formado pelos dois últimos algarismos for dividido por 4. Então, a gente vai ver só os dois últimos algarismos na divisibilidade por 4. Vamos lá. O número é divisível por 4 quando termina em 00 ou quando o número é formado pelos dois últimos algarismos à direita for divisível por 4. Então, exemplo, 1800 é divisível por 4 porque ele tem regra 00. 4116 é divisível por 4. Olha lá o 16, ele fala claramente, os dois últimos algarismos for divisível por 4. 16 é divisível por 4? Sim. 4 vezes 4, 16. Os exemplos aí. Outro exemplo de divisibilidade por 4. 4.312. Lembrando da regra, os dois últimos números. Então, 12 é divisível por 4, porque 12 dividido por 4 é 3, ok? Divisibilidade por 5. O número é divisível por 5 porque ele termina em 0 ou em 5. Vamos lá. O exemplo da divisibilidade por 5. 320 é divisível por 5, ok? Ele não termina na regra, no 0. Então, é divisível por 5. 835 é divisível por 5? Sim, ele termina em regra também do 5. Divisibilidade por 6. O número é divisível por 6 se ele for par, ou seja, divisível por 2. E a soma dos seus algarismos for divisível por 3. Lembra que eu falei que divisibilidade, soma, adição, subtração e multiplicação não se separam. Não se separam. A regra é clara do 6. É soma e divisão. Certo? Então, vamos lá. Exemplo de divisibilidade por 6. O número 756 é divisível por 6? Sim, ele é par. Lembra que ele pede claramente divisibilidade por 6. Ele faz a soma de todos os seus algarismos. Então, que ele está aqui, ó. 7, 5 e 6. Encontramos o 18. 18 está lá na tabuadinha, tá? Do 6 e do 3. Me digam aí, quero saber. 3 vezes 6, 18. 6 vezes 3, 18. Então, ele é exemplo claro e nítido de divisibilidade por 6, ok? Então, o número 872 é par, mas vamos à regra? Ele fala claramente, ele tem que ser par, mas depois que a gente encontrar o certo número, a gente tem que fazer a divisibilidade para ver se a gente acha se ele está na tabuada do 6. Ele pode ser par, 872. Estão vendo? A gente fez aqui embaixo, ó. 8 mais 7 mais 2 é igual a 17. Mas ele não é divisível por 3. O 18 é. Agora, o 17 não. Divisibilidade por 7. Para sabermos se um número é divisível por 7, devemos dobrar o algarismo das unidades e subtraí-lo do que resta numeral. Então, se o resultado for divisível por 7, então o numeral é de origem também. Vamos ver o exemplo.
O exemplo é o seguinte. Vamos lá, para vocês entenderem. Olá, vou deixar grande e visível para vocês entenderem. O número é 203 é divisível por 7? A gente vai pegar o primeiro número, estou aqui, ó, o primeiro número e o último número e vamos fazer uma multiplicação. Então, vamos lá. 2 vezes 3, 6. Achamos o 6, ok? Vamos pegar agora os dois números aqui, ó, que virou dezena, certo? Vamos pegar o 20 menos o resultado da multiplicação. 20 menos 6 é igual a 14. 14 está lá na tabuada do 7? Ok, então esse número é divisível por 7, certo? Divisibilidade por 8. O número é divisível por 8 quando terminado em 000, ou quando o número formado pelos 3 últimos algarismos da direita for divisível por 8. Vamos ao exemplo. Exemplos divisíveis por 8. O número 45.128 é divisível por 8? Vamos pegar os 3 últimos números e fazer uma divisão. 128 dividido por 8, encontramos 16. 16 está na tabuada do 8? Ok? A gente não acha? 8 vezes 2, 16? Então, 45.128 está na divisibilidade nos exemplos e critérios do termo 8 aí, certo? Então, vamos a outro exemplo aqui, ó. O número 7.000 é divisível por 8? Ok? Ele não termina na regra? 000? Ok? Divisibilidade por 9. O número é divisível por 9 se a soma dos seus algarismos é um número divisível por 9. Então, a gente vai fazer a soma dos algarismos. Olha o que ele está falando. Exemplos de divisibilidade por 9. O número é divisível por 9 se a soma dos seus algarismos, como eu havia falado, certo? É divisível por 9. Então, vamos lá. O exemplo. 1935 é divisível por 9? Vamos lá. Ele diz claramente, soma. Soma. 1 mais 9 mais 3 mais 5, que é igual a 18. 18 é divisível por 9? Sim. 18 vezes 2. 9 vezes 2, me perdoe, 9 vezes 2 é 18. Então, 1935 é um número divisível por 9. Divisibilidade por 10 é um número divisível se terminado em 0, 00 ou 30, certo? Então, vamos lá. O exemplo de divisibilidade por 10. 5.420 é divisível por 10? Sim, ele não termina em 0, ok? Regra do 10. 0, 00 ou 3 zeros. Outro exemplo de divisibilidade por 10, o número é 6.342. É divisível por 10? Não, pois ele não contém nenhum zero, ok? Bons estudos. Quinto ano, fiquem em casa. Vou deixar esse recadinho aqui, ó, para vocês. Ok? Então, o que aprendemos se torna parte de quem somos. Não estamos parados na quarentena. Fiquem bem, estou morrendo de saudades e bons estudos.